Boa tarde, mais uma quarta-feira, voltando aos estúdios da Veja São Paulo e voltando de férias, né? Então, se eu me atrapalhar um pouco, me perdoem, tá? Que eu perdi o hábito. Quem nos visita hoje é a atriz Virginia Cavendish, que está estreando agora na sexta-feira, dia 1º, no Teatro Folha, a comédia Não Vamos Pagar, que é um texto do Dário Fo. A comédia, em tom de sátira, conta a história de Antônia, que é uma mulher que perdeu o emprego há pouco tempo. O marido dela, que é interpretado pelo Marcelo Haroldo no espetáculo, está em vias de perder o emprego, que é um operário, e a fábrica está em dificuldade, cortando custos, aquela coisa que a gente conhece bem, né, na nossa realidade hoje. E preocupada em quitar as contas do mês, a Virgínia tem um ato extremo, né? A Virgínia não, a Antônia, melhor dizendo, comete um ato extremo. Ela participa de um saque a um supermercado e se mete numa série de confusões depois disso, porque ela não quer que o marido saiba, o marido tão cheio de princípios, tão ético, de que ela cometeu esse ato para salvar a ordem familiar, né? E a Virgínia vai contar um pouco mais para nós aqui da história. Tudo bom, Virgínia? Olá. Conta pra gente um pouco, como é que você descobriu esse texto do Dário Fo, que foi escrito em 74, né? Isso. E em 2017, ainda mais no Brasil de 2017, é tão assustadoramente atual, né? É engraçado, porque na verdade eu estou com a peça há 3 anos, então eu produzi a peça em 2000, eu estreiei em 2014. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Não, eu estreiei no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. Aí fiz uma turnê grande pelo interior de São Paulo, depois eu fiz o CCBB no Rio, e aí, enfim, depois eu continuei, aí voltei, fiz outra turnê pelo interior de São Paulo, mas eu descobri esse texto pesquisando o texto para montar, depois que eu tinha feito o Eda Gabler, eu estava procurando o que eu vou fazer agora, eu já tinha feito Depois de um clássico intenso, denso do Ibsen, né? Que foi uma experiência maravilhosa para mim, em todos os sentidos, mas aí você fica com um personagem tão grandioso daquele, o que eu faço agora? E procurava texto, procurava. E aí um dia, eu tenho lá uma livraria lá em Nova York, eu sempre vou e comprei vários textos e peguei esse. Também procuro muito texto de atrizes que eu admiro e coisa e tal, né? A gente dá uma... E esse eu me lembro que a Marisa Tomei tinha feito essa peça, só que ela não fazia o meu personagem, ela fazia a Margarida. E aí eu peguei para ler... Perdão. E aí, pirei com o texto, achei maravilhoso, achei uma comédia rápida, ligeira, política. Nessa época, quando eu quando eu li o texto, devia ser 2012, 2013, estava tudo certo com o Brasil. O Brasil estava muito feliz, tudo né? ótimo. Eu lembro que eu dei para um amigo para ler, ele falou, mas por que você vai montar essa peça agora? Está tudo certo com o Brasil, não tem cabimento. Eu falei, não, mas eu acho importante. Enfim, sei que na hora que eu fui montar, foi bem na época do aumento do ônibus e coisa e tal, estava todo mundo indo para a rua e a peça virou completamente atual, completamente necessária, e porque ela é política sem ser panfletária, como a gente, pela nossa montagem, então o que é legal, assim, também, que pela nossa história da peça, a pessoa vai desde criança, de 8 anos, 10 anos, até o avô, do neto ao avô, todo mundo se diverte, todo mundo tem, de alguma forma, uma coisa para levar para casa, para pensar também, não é só comédia pela comédia, entendeu? E como espectador, eu me identifiquei muito com a Antônia, pelo o ato dela em si. Me fala um pouco da sua identificação com a personagem, como é a Virgínia também dona de casa, entender e absolver ela de ter saqueado um supermercado, que é uma coisa que pode não ser legal, mas que no caso dela foi uma coisa em nome da família dela mesmo, da estabilidade da família. Eu acho que assim, primeira coisa é que ela não premeditou nada. Ela, assim, é uma cidadezinha operária, que todo mundo vai fazer as compras meio que quase que todo dia, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. De repente, ela se surpreende com um aumento abusivo dos preços. Todo dia aquele negócio está aumentando. Como assim, se o nosso salário não aumenta nunca? E ela, junto com outras mulheres, decidem sair e levar sem pagar. Mas é quase quando você faz uma coisa, meu Deus, não acredito. Impulso, né? Um impulso, que você nem acredita que você fez aquilo. E quando você faz uma coisa que ela se sente viva, né? Ela fala... ela fazia tempo que ela não se sentia tão viva por ter... não foi ela sozinha, ela foi com um grupo de pessoas e foi um movimento popular de todo mundo ali, né? Então, eu acho... Mesmo que tenha sido inconsciente ou impulsivo, é um protesto. Né, é um protesto. Não é um ato de crime, é um ato de protesto, mais do que, né? Que desencadeia um monte de coisas, né? Assim, e o que é mais legal, porque ela, assim, que na verdade o protagonista da peça mesmo é o
o João, que é o Marcelo Heiroldi. Que é o marido dela. Que é o cara que vai ser transformado durante o espetáculo. Porque a Antônia, ela sabe o que ela está fazendo ali, ela pegou aquilo, ela sabe do que está acontecendo politicamente com ela, das dificuldades com ela, porque ela toma conta da casa. E o João é aquele cara que é cheio de princípios, que não tira um fio de cabelo do lugar se não for dele, não comete um ato de... Ela fala uma hora... o João só não me mata porque matar é contra a lei. Porque ele é um cara muito certinho. Então, ele é que tá com... Ele vai repensar, no final da peça, eu vou ter que pensar que cidadão eu vou ser agora, porque os tempos mudaram, a política mudou, tudo mudou. E como é que eu posso ser um cidadão bom para minha família, para o meu bairro, para minha cidade? E como é que a gente vai levar a vida agora, né? Porque eu tava com um pensamento de 30 anos atrás, de quando ele era jovem, de como ele era... Mas só que o tempo passou. E talvez esteja faltando um pouco de impulsos semelhantes desses no povo brasileiro nesse momento, desde ir para a rua exigir alguma coisa, ou quem sabe fazer uma coisa mais drástica? Eu acho, sim. Eu acho que a gente é um povo muito pacífico diante de tanta dificuldade que está se apresentando para a gente, né? Política, econômica... Aí vem o carnaval, aí vem o futebol, e todo mundo esquece de tudo de novo. A gente vai deixando para depois, a gente tem muita festa, né? E muito sol, talvez, sei lá. A gente vai deixando para depois, e a coisa toma uma proporção muito grande, né? De certa forma, você também vai desafiando essa crise toda, crise financeira e crise cultural, ao abraçar uma produção, né? Exato. E eu perguntei para você por que você demorou tanto tempo para chegar a São Paulo, mesmo morando aqui na cidade. Você chega praticamente depois de 3 anos, né? Porque fez uma temporada curta no Teatro Porto Seguro em maio, né? De duas semanas só. E agora no Teatro Folha você fica 2 meses, semanas, mais ou menos, né? É até 22 de outubro, 22 de outubro, tá exatamente. Marcado. Tá difícil, levar a tua profissão para a prática? Tá difícil. Nessa hora eu tô indo, porque eu acredito muito no espetáculo, eu tô sem patrocínio agora, estou indo meio que na raça e na coragem, porque eu já viajei muito com essa peça, eu acho que essa peça ela tem um apelo popular, sim. Eu acho que é uma peça que ela comunica, pela experiência por qual eu passei, por todos esses lugares, então todos os lugares da peça, fiz Céus agora também em março, em maio, e é incrível que você faz o espetáculo para uma outra plateia mesmo, né? Para as plateias de Antônia mesmo, né? Exatamente, e é maravilhoso. Que tem aqui em São Paulo, que é o Circuito de Teatros da Prefeitura, né? É um projeto maravilhoso. E você conversa com as comunidades mesmo. E aí eles começam lá numa confusão, de repente eles começam a ouvir, entender o texto, começam a se identificar e rir, e termina sendo maravilhoso, uma experiência maravilhosa, muito impressionante, assim. Eu tive a oportunidade de assistir o Não Vamos Pagar ano passado no Festival de Teatro de Angra, no Rio de Janeiro. E numa arena que... Tinham quantas pessoas? 1.500 pessoas. E era muito interessante ver o contágio, né? A gargalhada vai virando uma onda. Exatamente, de riso, virando uma né? onda. Então, eu fico pensando que talvez o nosso povo brasileiro precisa se ver um pouquinho aquela coisa ali, aquela realidade, para ter um choque e pensar, essa mulher pode não estar tão certa, mas errada ela não está também. Sim. Eu acho que tem o que eu vejo muita semelhança, eu digo que ela é um pouco o João Grilo de saias, porque o João Grilo faz tudo errado. Que é o personagem do Alto da Compadecida. Né? E no final, a Compadecida dá mais uma chance para ele, porque por quê? Ela explica os motivos lá no filme, na peça, e enfim. Que virou filme depois. Então, eu acho que a Antônia tem um pouco disso, ela não é a pessoa, o João Grilo não é um cara... Ele vai na artimanha se virando para poder sobreviver. É exatamente o que ela faz, só que num ambiente urbano, né? Exatamente, na cidade, que ela vai lá e se vira para poder... E tem até o caráter feminista, né? Que é tão debatido hoje, que é isso. A mulher está vendo o marido dela encalacrado, tenso, porque pode perder o emprego a qualquer momento, e ela precisa assumir as rédeas da situação de algum jeito. Exatamente. E nessa peça também, ela está muito mais consciente do que ele. Ele está um pouco adormecido. E ela faz com que ele acorde como homem, para poder se posicionar, né? Porque está acomodado. A gente se acomoda, né, com o tempo, com as coisas, até injeção na testa você se acostuma, né? A gente não pode se acostumar com tudo. É verdade. O texto é escrito pelo italiano Dario Fo, que, aliás, está numa febre aqui nos palcos da cidade, né? O Dan Stuba, que está protagonizando A Morte Acidental de um Anarquista. Sim.
Paula Cohen está com Carne de Mulher, o Wilson de Santos com Brincando em Cima daquilo, e agora tem a Virgínia com Não Vamos Pagar. Uhum. Por que você acha que, nesse ano da graça de 2007, o Dario Fo voltou tão à tona nos palcos aí? Ele é muito popular, eu acho. Ele é comédia. Eu acho que está falando das dificuldades também de todo mundo. Eu acho em todas essas peças você vê o Dario Fo. Uma coisa que mais que assim, fugindo um pouco da tua pergunta, que eu li uma coisa falando do Dario Fo que tinha um grupo de turistas indo visitar a Capela Sistina com as pessoas dentro, lá. E o Dario Fo olha aquilo, olha aquela obra de arte lá, mas ele está escrevendo para o mendigo que está na porta da capela, que ninguém está olhando para aquele cara ali. A obra do Dario Fo é toda para aquela pessoa. Isso foi que me atraiu no Dario Fo também, falar desse cidadão comum, né? Assim, esquecido e meio que apagado, que as pessoas não veem, né? Eu acho que está todo mundo com vontade de falar um pouco dessa melhoria de vida para todo mundo, né? Eu acho muito necessário, assim. Não Vamos Pagar está em cartaz a partir dessa sexta-feira no Teatro Folha, no Pátio Higienópolis. Se você está pensando, nossa, vocês só estão falando de crise financeira, de caos social, tudo, tem isso. Além disso, também tem muito humor, muita gargalhada, tem jogos de erros, tem uma comédia muito, muito divertida por trás disso tudo. A diferença é que, se você quiser, você vai pensar um pouco sobre aquela crítica social que está ali sendo encenada. Se não, pode ir tranquilo, você vai lá, vai se divertir, vai comer sua pizza depois e vai ficar tudo. Ninguém vai sair deprimido do teatro, tá? Vamos só lembrar, a Virgínia está no palco ao lado do Marcelo Haroldi, do Zé Brito, do André Dale e da Luísa Viana. Exatamente. São 5 atores, a direção é da Inês Viana. E a temporada é sexta, 21h30. Sábado às 8h10. São duas sessões no sábado. Domingo às 8h. Os ingressos, se eu não me engano, vocês podem conferir lá no vejasaopaulo.com.br. Vai de R$40 até R$70, então tem um bom leque de preços aí. Teatro Folha do Pátio Higienópolis até 22 de outubro. Exatamente. Né? Virgínia, obrigado pela sua presença aqui. Muito sucesso, que você faça muita gente rir a partir dessa sexta. E que você faça também metade da casa pensar um pouco, né, sobre o que vocês estão fazendo. Um prazer estar aqui, viu? É isso. Boa noite, tá? Obrigado. Boa noite. E quarta-feira que vem a gente volta com mais um papo de teatro aqui nos estúdios da Veja São Paulo. Obrigado, valeu.